Vamos lá, Daniel. O Grêmio viaja hoje à tarde, né? Rumando, visando a sua estreia no campeonato da Copa Sul-Americana. Tendência, tá? Não é 100% confirmado, porque o Grêmio ainda vai avaliar situações dentro do treino. Mas a tendência é que o Cuéllar não viaje com a delegação. O Cuéllar ainda está se recuperando de uma dor muscular que teve na última quarta-feira. Voltou a treinar ontem no CT Luiz Carvalho, mas ainda não está 100%. Então a tendência é que ele não integre a delegação que viajará hoje no início da tarde ao Paraguai. Puxa vida, hein? Mas ele tá com algum problema? Ele sentiu, né? Um desconforto muscular seria isso, né, Calhão? Isso, tem alguns problemas, mas entre Mas eles... aqui o Quinteiro estava otimista em que ele viajasse, falou na coletiva depois do jogo, né? Isso, mas como ele voltou a treinar somente ontem e o tempo é muito curto de um jogo para outro, né? O Grêmio jogou no sábado, já se apresentou no domingo. No domingo ele realizou atividades em separado no campo com a preparação física. Ontem que ele voltou a treinar. Então por isso que a tendência é que ele não viaje com a delegação, porque o Grêmio está tendo um cuidado especial com o Cuéllar. Agora, esse jogador vai ter que... Claro, isso não tem como controlar, né? Mas ele não vai poder mais se machucar, né? Mas eu não entendi. Senão vai ser um prejuízo para ele conseguir engrenar no time do Grêmio. Ele tá com desconforto muscular desde as finais do Campeonato Gaúcho? Não, ele voltou a relatar desconforto muscular na última quarta-feira. Tá, nas finais então ele não entrou... Não, no primeiro jogo ele ficou de fora por uma lesão. Tá. E daí no jogo de volta, eu não me recordo se ele fica no banco de reservas, mas ali ele já estava em processo final de recuperação da lesão. No segundo Grenal ficou Isso. no banco. Sim. Eu acho que vem acontecendo com alguns jogadores. O Pretzel até tem o acompanhamento de um caso lá em São Paulo, que é do Igor Coronado. A gente vê o Neymar com dificuldade, a gente está vendo o Cuéllar com dificuldade, a gente está vendo o Igor Coronado com dificuldade, até para o jogador ficar alerta, né? O cara daqui a pouco vai num mercado aí que é um futebol menos competitivo, é um outro esporte dentro do mesmo esporte, né? E a exigência é diferente, enfim, competitividade é diferente. Se quiser voltar para o futebol brasileiro vai ter problema, né, gente? E é um processo natural. Pra mim é um processo muito natural isso que tá acontecendo. Eu concordo contigo que os jogadores que aceitarem essas ofertas muito chamativas, eles têm que estar cientes que quando eles estiverem a fim de retomar o futebol profissional, isso é até um recado pro Gabriel Carvalho, por exemplo, a intensidade é diferente. Mas não me surpreende nem um pouco essa situação do Cuéllar. Até quando ele chegou, a contratação foi muito elogiada, mas o Pretzel trouxe que era um jogador que ia ter bastante tempo para se recuperar, ia precisar de bastante tempo para retomar a melhor forma física, e o Grêmio tem que ser cauteloso, porque colocar o jogador sem a melhor condição, um jogador que tinha tanta expectativa, pode ser determinante para um insucesso, porque a torcida hoje, ela quer um resultado muito, muito rápido, a curto prazo para os jogadores, e o Cuéllar, com a expectativa que tinha, não é diferente. Então o Grêmio tem que ter cautela com esse jogador, porque a expectativa é muito grande. O Pretzel, quanto tempo tá o Igor Coronado aí? Vai fechar um ano? Já fechou um ano? Um ano já, e ele voltou agora, ficou no banco na final, mas é um dos maiores salários que tem é o segundo maior salário, ele só perde pro Memphis e não consegue jogar. É um negócio realmente impressionante. Ele é habilidoso, é um jogador que jogaria, por exemplo, no Fluminense, no Vasco, seria titular em outros times também, mas no Corinthians ele não consegue jogar, e até hoje ele não conseguiu ainda ter um ritmo intenso e desejado como a gente imaginava. A gente pode citar o Bruno Henrique no Inter, né, Daniel? Que veio também e demorou um pouquinho também. Demorou um tempo considerável. Mas o Igor Coronado, ele tem uma particularidade, porque quando o Corinthians não era o time, de certa forma, estrelado que é hoje, ele teve um bom momento. Mas aquela sequência muito impactante do final do ano passado era sem ele no time. O Pretzel me corrija se eu estiver errado. Mas era sem ele no time. Então o time encaixa sem ele. Nunca foi titular absoluto. Antes das chegadas, por exemplo, no Corinthians do primeiro semestre do ano passado, tinha uma tentativa muito grande de encaixar ele no time. Até a força, Mas ele não assim. Não tinha condição. Em nenhum momento ele teve uma sequência de 3, 4 jogos como titular. Mas e depois que o time engrenou de uma vez por todas, com todos os reforços, ele tava fora do time. Então hoje ele era reserva do time reserva que jogou contra o Bahia. Ele ingressou durante o jogo, então
É um jogador que precisa de muito tempo, assim como o Cuejar. Ô, Calhau, e esses rumores aí circularam ontem sobre atraso em pagamentos? Falei com uma pessoa agora, inclusive essa pessoa pediu para que nós trouxéssemos aqui na Rádio Bandeirantes. O Grêmio não tem atraso com ninguém. O Grêmio cumpre suas obrigações rigorosamente em dia. Essa pessoa até me disse, olha, se nós tivéssemos atrasado 3, 4 dias, eu te diria, mas isso não O aconteceu. problema do Grêmio não é esse, né, cara? A gente tá vendo o Grêmio jogar. E outra Não, eu coisa, digo especificamente em relação ao Cuejar. do Cuejar. Ah, tá. A pessoa me negou totalmente, até com veemência, que o Grêmio cumpre suas obrigações totalmente em dia. É, porque não teria o porquê de atrasar só o dele, né? Meio estranho, mas é bom esse esclarecimento aí. Agora começa a circular um monte de coisa. Claro. Quando o campo não responde... Enquanto ele não jogar, né? E enquanto ele não jogar... Porque assim, ele ficou fora para retomar o melhor da sua condição física. Aí daqui a pouco surgiu um desconforto muscular. Meio estranho isso. E nesse período aí teve 2 semanas, né? Sim. O Grenal em que ele estava à disposição. Aí, se ele estava à disposição no Grenal, 2 semanas depois, em tese, ele estaria melhor ainda. Claro. Né? Sim. Aí ele está pior. Mas é um processo natural. O cara, a intensidade dos treinos também impacta no jogador que estava na Arábia Saudita. A gente falava da lesão do Neymar, lesões musculares consecutivas são naturais para um jogador que estava num futebol tão pouco intenso. Então, o torcedor fica chateado, tudo bem, é compreensível, mas olhando friamente, no contexto que o Cuejar estava inserido, porque ele é contratado por um dos melhores times da Arábia. Depois ele vai para um time inferior na própria Arábia, onde era ainda pior o nível, e agora ele chega tentando retomar a melhor forma física. Nessa intensidade que é treino todos os dias, é natural que ele tenha lesões consecutivas. É ruim, o torcedor fica chateado, mas infelizmente era o que a gente esperava, para um jogador que estava no nível tão abaixo. Eu não sei se é natural, né? Porque o Igor Coronado, ele tá com uma questão física, né, Pretzel? Não, mas sim, o Coronado não conseguiu o ritmo, cara. Não Tá, conseguiu. aí é diferente. Ele não teve sucessivas ele lesões. tem a mesma idade. Não teve sucessivas lesões. Chegou no primeiro mês, ele teve lesão muscular. Ah, é verdade, ele teve logo na chegada, né? Depois ele teve de novo. Aí na reta final do Brasileiro que ele ficou mais à disposição, mas na reserva do Garro. E esse ano, por exemplo, ele teve nova lesão. Já com uma pré-temporada em andamento também. Que mercado, hein? Então é complicado. E o Neymar, mais ainda, teve uma lesão grave que o tirou dos gramados Antigamente um os ano. jogadores iam para a Arábia Saudita para praticamente encerrar a carreira, né? Ia no final, né? E Pra aí botar não tinha uma nenhum- grana no bolso. Não tinha nenhum problema. Não, fica lá, depois não vai jogar mais aqui mesmo, né? Agora não. Eles vão jovens, com a expectativa de retornar um dia ou para cá ou até ir para a Europa, e aí sentem, né? Não é mais o ponto final da carreira. Então, é um jogador... Agora é um início para ficar rico com 21 anos, né, Benfica? Sim. Antes Isso. era o inverso daí. Pois é. Não, é verdade. Mas, exatamente. Rico para ficar com 21 anos e ficar por lá mesmo, né? Porque se Exatamente. voltarem vão sentir a dificuldade. Pô, e o Cuejar tá com 32 anos, tem muita lenha pra queimar, né? E a gente tem o exemplo do Gabriel Carvalho, que é um jogador que com 17 anos assinou um contrato de 4 anos, com 21 ele já vai ter encerrado esse contrato. Ele pode tanto voltar pro futebol brasileiro quanto pro futebol europeu e vai ter uma carreira inteira pela frente. Mas aí passando por esse esquema. Passando por esse esquema pouco intenso, então é pra ficar em alerta, porque é um futebol que é muito claro. Tem Ninguém foi tão jovem para lá quanto ele, né? o jogador do Santos, só que o Ângelo, ele fez primeiro o David Washington, não, o Ângelo. O Ângelo, ele foi pro Chelsea, Wesley do Corinthians. mas eu acho que o Wesley não era tão novo quanto o Gabriel Carvalho. Acho que é. Não, o Wesley. Gabriel acho que é o mais jovem. Um pouquinho, mas a diferença não é muito grande. O Não. Ângelo, ele vai pro Chelsea, do Chelsea ele vai pro time do Cristiano Ronaldo, que é o Al Nassr. Mas é um campeonato de 5 times. De resto, são times de nível de Série B do futebol brasileiro. Os 5 principais times, somando mais uns 2, 3 que também tem um certo investimento, são níveis aceitáveis. Níveis muito bons, os principais, mas de resto, é um nível de times da Série B do futebol brasileiro. Então é discrepância muito grande, placares muito elásticos e uma realidade completamente diferente para um jogador de alto rendimento, de alto nível no futebol profissional. A grande questão só que no caso do Grêmio, aí tem o Cuejar que tá com essa dificuldade inicial, aí tem mais o Luan Cândido, que o Grêmio contratou fora de forma e sabidamente, pelo jeito, né? Fora de forma, ou seja, contratou já sabendo que só poderia usar daqui a um tempo. Até
não sei se apressou a estreia dele, mas ele fez aquela estreia nos minutos finais lá na Arena e depois contra o Atlético foi titular e foi expulso, e agora também já está de novo um processo de recondicionamento, né, um segundo processo de recondicionamento pelo jeito. Então são contratações que não trouxeram o impacto imediato que o Grêmio precisava. Contrata hoje para usar daqui 2-3 meses. E o Grêmio não tem esse tempo para esperar, né? É que contratar um jogador do nível do Cuéllar, claro, reforço aqui, não é o Cuéllar que jogava no Flamengo, que era o melhor jogador da posição no futebol nacional. Mas contratar um cara desse nível, muitas vezes é nesse contexto, cara. A gente debatia do Valência e do Arangues. Contratar 2 jogadores daquele nível era num contexto onde o Inter assinava um pré-contrato e esperava 6 meses. Só assim para não ter um investimento altíssimo num jogador que chega para ser titular absoluto. O Grêmio, com as carências financeiras, entendeu que o Cuéllar era uma oportunidade do mercado, mas em contrapartida teria que esperar. O Grêmio sempre quis esse jogador, né? Não foi agora que surgiu o interesse, né? Isso era o nome que sempre teve na pauta, né? O Inter também quis. O Inter também quis, né? Ó, outra informação. Bright Mas White só vai para viajar. entender, Calhau. Olha aí, rapaz. Opa, Viaja o Bright White. vai viajar, boa. Diga, Pretzel. Não, o MOL então acha que o Grêmio contratou já sabendo que o Cuéllar ficaria fora por lesão. É uma prevenção interessante isso. Não disse que dessa forma. O Grêmio imaginava Não, o sentido que tu colocou no debate foi esse, que os caras já contratam sabendo pelo contexto que o jogador vai ter dificuldade e pode se machucar. Foi isso que tu disse. Isso sim, não sabendo que ele já ia se machucar, mas Só que sabendo... se tu contratar um cara de São mas aí Paulo não para Porto contrata, Alegre, porque o cara de São Paulo também pode se machucar. Não tem nada a ver isso aí. Não, o que eu tô dizendo é que o Grêmio contrata o Cuéllar sabendo que ele demandaria mais tempo do que o normal, do que a grande maioria para retomar a melhor forma física. A prova que não, sabe o que é, amor? Botou pra jogar de cara. Contratou ele para ser titular. O Grêmio contratou para jogar imediatamente. Mas se Precisava sabia... de um jogador, tanto que o que se dizia? Precisava de um jogador com as suas características para o meio de campo, ele foi contratado e jogou. Mas a premissa que eu parto é que se sabia, tanto a gente, que quando a gente ficou sabendo da notícia da contratação, a primeira coisa que o Pretzel falou foi isso. E eu concordei com ele completamente. O Grêmio, que estudou esse jogador minuciosamente até assinar o contrato, eu acredito que também sabia. Que era um jogador que demandaria tempo. Não, e eu não tô dizendo que, porque ele vai demandar mais tempo de ter a melhor forma física, ele não pode jogar. Ele pode jogar, ele deve jogar para readquirir ritmo, num nível baixo como é o do Campeonato Gaúcho. Mas o Grêmio sabia que no pior dos cenários ia acontecer o que tá acontecendo. Porque era um jogador que estava num nível completamente diferente. Se a gente entendeu isso quando ele foi contratado, o Grêmio que estudou o jogador também. É a premissa que eu parto. E por que ele jogou de cara, então? Pra readquirir ritmo. Porque é assim que tu... Só que era num nível muito mais baixo. Eu não, talvez pela concorrência baixa, contra um Flamengo ele jogaria. O Grêmio contratou o Cuéllar porque imediatamente precisava de um jogador para botar no time ali. Mas entendia a condição física do jogador. Entendia, senão o Cuéllar ele estaria sendo muito mais visado no mercado. O Grêmio fez essa aposta entendendo... Mas isso aí tu faz, é isso que eu não tô entendendo, cara. Se o jogador chega, ele é avaliado, ali tu já conclui que se ele tá bem ou mal.